Olá, bora fazer aquela revisão rápida e direta sobre direito matrimonial brasileiro? Separei aqui os pontos mais importantes, aqueles que com certeza vão te ajudar na hora da prova. Vamos lá? Certo, o nosso roteiro de estudo é esse aqui. A gente vai passar por 5 tópicos fundamentais. Quem pode casar, quem não pode de jeito nenhum, quando é melhor esperar um pouco, a diferença crucial entre nulo e anulável e, por fim, o famoso erro essencial. Então, vamos começar pelo começo, né? A capacidade. Quem é que, segundo a nossa lei, tem a capacidade para se casar? Bom, o ponto central aqui, e algo para anotar e não esquecer, é o artigo 1517. A idade para casar, a chamada idade núbil, é de 16 anos. Só que, atenção, entre 16 e 18 anos, a pessoa precisa, obrigatoriamente, da autorização dos pais ou responsáveis. Esse é aquele detalhe clássico de prova. Ok, agora que a gente já sabe quem pode, vamos para o outro lado da moeda. Quem não pode casar de jeito nenhum. Aqui a gente entra nos impedimentos, que são proibições absolutas. Se um casamento acontece com algum desses impedimentos, ele é considerado inválido desde o início. E para entender o porquê de existirem essas regras, essa analogia com Game of Thrones é perfeita. A lei, no fundo, quer evitar problemas genéticos e proteger a saúde das futuras gerações. É basicamente uma forma de impedir que a vida real vire a árvore genealógica dos Targaryen. Fica bem mais fácil de lembrar assim, né? E aqui está a lista do artigo 1521 que, gente, precisa estar na ponta da língua. São 7 situações que impedem o casamento. Envolve parentesco, bigamia. Vale dar uma pausa e memorizar cada um, porque são pontos que quase sempre aparecem em avaliações sobre o tema. Mas ó, atenção aqui, existe uma exceção super importante, o casamento entre tio e sobrinha. Ele até pode acontecer, mas tem uma condição, só depois de um exame médico que diga que não há risco para os filhos. Isso só reforça que a grande preocupação da lei aqui é a questão genética. É o tipo de detalhe que faz a diferença na prova. Beleza. Já saímos dos impedimentos, onde o casamento é proibido, e agora a gente entra nas causas suspensivas. Aqui o casamento não é proibido, ele é, digamos, desaconselhado. A lei basicamente dá um recado, olha, é melhor esperar um pouquinho, vamos entender o porquê. A grande diferença é que, ao contrário dos impedimentos que invalidam o casamento, as causas suspensivas são mais como recomendações bem fortes. E o objetivo é super prático: evitar confusão de patrimônio, como disputas de herança ou dúvidas sobre a paternidade de um filho. E estes são os casos práticos do artigo 1523. Percebam que existe um padrão, né? A lei quer garantir que as contas estejam fechadas, inventário concluído, partilha de bens finalizada, sem dúvidas sobre a paternidade. É tudo para proteger o patrimônio e os direitos de terceiros. Agora chegamos num ponto que é crucial e que muita gente confunde. Então, atenção máxima aqui. Qual é a diferença entre um casamento nulo e um casamento anulável? Entender isso é absolutamente fundamental. Para nunca mais esquecer, vamos usar uma analogia com o futebol. Pensa assim, o casamento nulo é como um gol em impedimento. O juiz anula na hora, o gol nunca existiu. Já o casamento anulável é como uma falta. O jogo continua, ele é válido, mas a parte que foi prejudicada pode pedir anulação da jogada. Fechado? E para a gente fechar essa revisão, vamos focar nos motivos que podem tornar um casamento anulável. O principal deles é o que a gente chama de erro essencial. O que seria um erro tão grave, mas tão grave, a ponto de permitir que um casamento seja desfeito? Bom, o erro essencial é sobre um engano tão profundo a respeito da outra pessoa que, se a verdade fosse conhecida antes, o casamento simplesmente não teria acontecido, porque tornaria a vida a dois insuportável. É um conceito bem sério e específico. E quando a gente fala de um defeito físico, como por exemplo a impotência, para que ele seja considerado um erro essencial, a lei exige um teste com 3 condições, e tem que ter as 3, não pode faltar nenhuma. Olha só como é o teste. Primeiro, o defeito tem que ser irremediável, ou seja, sem cura. Segundo, ele tem que ser anterior ao casamento, já existia antes da cerimônia. E terceiro, ele era desconhecido, o outro cônjuge não sabia. Se faltar um desses 3, já não cabe anulação por esse motivo. O ponto aqui é o compromisso do casamento.
Se o problema surgiu depois de casar, ou se a pessoa já sabia e mesmo assim decidiu casar, aí a lei entende que vale o famoso na saúde e na doença. Nessas horas, o casamento não pode ser anulado por essa razão. E para fechar, fica uma reflexão que ajuda a amarrar todo o conteúdo. Todas essas regras que a gente viu, elas existem para proteger a família como uma instituição ou elas acabam limitando a liberdade de escolha das pessoas? Pensar sobre isso ajuda a entender a lógica por trás da lei. Bons estudos!